Vasos para uso desonrosos, esse estado é reversível? Graças e paz, irmãos, aqui é o Tom. Vamos conversar hoje sobre a reversibilidade do estado de vasos de desonra. Há uma dúvida que segue hoje na igreja sobre os vasos de honra e sobre os vasos de desonra. E até ouvi um irmão, uma certa vez, dizendo que ele era um vaso de desonra e não importasse o que ele fizesse, ele já se achava condenado, que ele já estava condenado. E esse pensamento é coerente com a Bíblia? A Bíblia nos ensina que, por estar no estado de vaso de desonra, inevitavelmente seremos condenados, estaremos condenados? Para responder esse questionamento muito comum hoje, vamos ver na palavra de Deus o que ela nos explica. Para isso, nós temos que diferenciar a essência do uso, ou seja, nós temos que diferenciar o que nós somos do que nós fazemos. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui é a nossa essência, o que nós somos, como Deus nos formou, como Deus nos criou, o que na realidade nós somos. O Salmo 103, verso 4 diz assim: pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Podemos ver que o salmista diz que Deus, olhando para nós, se lembra de que nós somos pó, ou seja, a nossa estrutura é barro. Em Gênesis 2, verso 7 diz mais: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se, passou a ser alma vivente. A Bíblia nos relata que nós somos pó, nós somos barro, nós somos aquele material que Deus pegou lá no jardim do Éden com suas próprias mãos e formou como um vaso. A nossa estrutura é pó. Todos os homens foram feitos de uma só base, de uma só massa, que é a terra. Então Deus pega a nossa estrutura, nós que somos pó, e se revela a nós fazendo-nos participantes daquilo que Ele veio trazer ao mundo. Esse pó, esse barro, que foi corrompido pelo pecado, que foi deteriorado pela ação pecaminosa que nós recebemos de Adão, fez com que esse barro ficasse deformado. Só que Deus não pegou outro barro, Ele conservou esse barro, o mesmo barro que Ele pegou antes da queda. Ele pegou esse barro que Ele formou no homem e resolveu usar. Não é outro barro que Deus usa, é o mesmo barro. E nós podemos ver isso em Romanos, Paulo nos explicando o uso do vaso. E também nos fala da origem desse barro. Em Romanos 9, 21 diz o seguinte: olha a pergunta que Paulo faz: o oleiro não tem o direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres ou honrosos e outro para uso desonroso? Porque se fosse irreversível essa situação, Paulo teria que ter dito que Deus pegaria outro barro, diferente daquele que outrora já foi corrompido. Mas não, Deus preserva aquele barro, aquele mesmo barro que Ele pegou antes, após ter passado pela queda, e resolve usar. Uns para fins honrosos e outros para fins desonrosos. Então nos abre uma questão muito interessante. Se é o mesmo barro, essa condição não pode ser mudada? A condição do barro original foi mudada pelo pecado. Será que ficamos assim? Mudados para sempre? Agora entra o verso 22 e vamos analisá-lo também. E diz assim: e se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição? Nosso problema aqui não é entender isso que acontece com os vasos de desonra, aqueles que são usados contra Deus,
Até porque o texto é claro. O texto ele nos fala claramente que há vasos da ira de Deus, ou seja, aqueles que serão manifestos na ira do Senhor. Então, nossa dificuldade não é entender essa parte que está clara, porque a realidade é: quem pecar deve morrer. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos ou afastados da glória de Deus. E diz também que a alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. A questão é se os vasos de desonra estão incondicionalmente predestinados para a destruição. Se é reversível ou não essa condição. Para fechar o raciocínio, vamos ler também o 9:23. Que dizer se ele fez isso para tornar conhecidas suas riquezas, de sua glória, aos vasos de misericórdia, que preparou de antemão para a glória. Aqui Paulo fala de vasos de misericórdia. Vamos pensar. Vasos para um uso honroso precisa de misericórdia? Um vaso que já tem o uso perfeito, uso que honra a Deus, uso que faz aquilo que agrada a Deus, não necessita de misericórdia. Ou não são aqueles que não são de uso honroso que precisam dessa misericórdia? Paulo ele já vai deixando aqui um entendimento. Nós podemos ver que há uma misericórdia para os vasos da ira. Mas mesmo assim esse texto não é claro o suficiente para a gente achar uma resposta definitiva. Mas Paulo precisaria ser mais enfático ao afirmar esta questão. Neste texto ele não foi enfático, mas escrevendo a Timóteo ele foi claríssimo, acabando de uma vez por todas com essa dúvida que muitas pessoas têm. Olha o que está escrito em 2 Timóteo 2:20 e 21. Numa grande casa há vasos, não apenas de ouro, de prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos e outros para fins desonrosos. Verso 21. Se alguém se purificar destas coisas, dos fins desonrosos, será vaso para honra, santificado e útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Nós podemos ver que o apóstolo Paulo, aquele que introduziu aquela questão de vasos de honra e desonra, vasos para o uso honroso e vasos para uso desonrosos, ele mesmo nos aplica esse exemplo, dizendo que se alguém se purificar, se arrepender, mudar o curso da sua vida, largar as coisas desonrosas, ele passará a ser vaso de honra. Existirá uma transformação, uma mudança de conduta que nos garantirá vida eterna. E eu quero fechar com um verso sublime que há no livro de João, no Evangelho de João. João 1:12 diz o seguinte: contudo, os que o receberam, a Jesus, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Creia nessa palavra. Quero dizer a você que porventura pode ter tido essa dúvida. Lembre-se, ainda há tempo de aceitar a Jesus, ainda há tempo de largar o uso desonroso, se purificar dessas coisas e se tornar vaso para a honra. Se esse vídeo te abençoou, compartilhe, dê o seu joinha, se inscreva no nosso canal, que possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.